Estamos de volta com Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. Quando são 8h15, agora é hora de... O entrevistado do dia. O entrevistado do dia é aqui já nos nossos estúdios, com seu headphone, já todo elegante. Você tem que fazer a audiodescrição também, né? É um senhor de meia idade, cabelos, como é que a gente fala? Grisalhos, não é isso? É branco, até a sobrancelha também é grisalha, um sorrisão aberto, branco, tá de paletó escuro, gravata xadrez, está feita então a audiodescrição para quem está nos acompanhando aí. É simplesmente o delegado da Receita Federal, Eduardo Badaró Fernandes. Ele vai tirar todas as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, que está aí nos últimos dias, pessoal. Atenção para o corre-corre. Ele é natural do Rio de Janeiro, é auditor fiscal da Receita Federal desde 2002, começou aqui em Manaus, já exerceu funções na alfândega do Porto de Manaus, na Superintendência da Receita, trabalhou lá no Pará também um tempo, enfim, é um especialista em tributos aqui na Amazônia, e nós temos a honra de recebê-lo aqui, delegado Eduardo Badaró. Obrigado, um bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui na Rádio Rios para falar de um tema tão importante que é o imposto de renda aí das pessoas. E só faltou dizer que apesar de todas essas características, ele tem esposa amazonense e a filha amazonense também, tá bom? Exatamente, é aquela velha frase, né? Comeu jaraqui, não sai mais daqui. Aqui. Bom, gente, doutor Badaró está conosco, bom dia. E nessa entrevista também acompanham, né, passando as informações importantes e pontuando nas nossas redes sociais, o social media Matheus Pacheco, que vai fazer, né, fotos e registro também do que a gente for pontuando e o senhor também for nos trazendo aqui. Tá bom? É dizer também que as imagens geradas pela nossa central de Vimix estão na função ali do Wallace Bryan, que você observa pelo aquário aqui do estúdio. E boa entrevista para nós e que a gente realmente elucide, né, e também estimule as pessoas a virem fazer o seu imposto de renda, que é importante, né, doutor? Doutor Badaró, todo ano as pessoas ficam aperreadas, né, tentando fazer a declaração e sai uma portaria, sai uma mudança, sai uma alteração, sai não sei o quê. O que as pessoas devem fazer para se orientar primeiramente? Bom, primeiro é atentar para quem está obrigado a declarar. Primeiro passo. Nem todas as pessoas estão obrigadas a declarar. Então, existem alguns critérios que obrigam a pessoa a declarar. Então, primeiro deles, quem ganhou o ano passado acima de R$ 28.559. Então, é aquele somatório de renda. Se eu tive mais de uma renda, 2 empregos, eu tenho que somar o que eu ganhei ano passado. E se passou de R$ 28.559, ele é obrigado a declarar. Uma outra obrigação a se declarar: quem possui imóvel acima de R$ 300 mil, um bem acima de R$ 300 mil, ela é obrigada a declarar também. E aquelas pessoas que, porventura, obtiveram ganho de capital. Ganho de capital, que é, um exemplo, ele tinha um imóvel que comprou por 100 mil e vendeu por 150 mil. Então, ele obteve um ganho de capital de 50 mil reais. Essa pessoa está obrigada a declarar. Então, é assim, se ele tem alguma dessas possibilidades, se encaixa, eles são obrigados a declarar. Então, a primeira coisa é saber, eu estou obrigado a declarar sim ou não? Eu fiz a conta aqui rapidinho, enquanto o senhor estava falando aí, se dividir esse valor de 28.500 e pouco, dá R$ 2.379,91. R$ 2.379. Ganhou disso para cima, tem que declarar. Exatamente. Mensalmente, se ele ganhou isso para cima, ele é obrigado a declarar. Centavos é importante aí, porque são 2.379,91. Doutor, se for 92 centavos, tem que declarar? Tem que declarar. Tem que declarar, né? Tá na faixa. Sim. O que se reclama muito, e até politicamente no Brasil, é a atualização desse teto, né? Ou desse valor inicial, de que já faz muito tempo que não se tem uma atualização. E por isso o governo, todos os governos, são muito criticados. Como é que a Receita enxerga isso e trabalha até politicamente? Olha, a função da Receita é justamente fomentar o governo de informações
para que o governo possa tomar a decisão juntamente com o Congresso. Então, basicamente, o que a Receita faz é oferecer os estudos quantitativos de pessoas que estão na faixa, renúncia fiscal de alteração desse valor. Então, são informações técnicas que são colocadas para o Ministério, para o governo e também para o Congresso Nacional. Então, é lá nessa discussão do Congresso Nacional e do governo, do próprio governo, que são feitas as decisões, são tomadas essas decisões. Então, a parte da Receita é apenas fomentar com esses estudos. E eu já vi que o senhor é muito cuidadoso para entrar nesse debate aí, que é um debate muito, muito espinhoso mesmo, mas, enfim, o que as pessoas têm que fazer depois de enxergar que está na faixa, que precisa declarar? Quais são as opções? Eu vou ter que procurar um especialista para fazer isso, um contador, um amigo que é especialista em fazer declaração, ou eu consigo, com o mínimo de conhecimento que eu tenho, entrar no site da Receita e ter as orientações para fazer a minha declaração? Cristóvão, a Receita Federal ela vem sempre buscando facilitar a vida daquelas pessoas que são obrigadas a fazer declaração. Então, isso é uma constância. A cada ano se inova, se coloca alguma ferramenta para facilitar a vida das pessoas. Então, a primeira delas é uma inovação que é a declaração pré-preenchida, né? Essa declaração pré-preenchida, ela já traz os dados, ou seja, vamos dizer, é um rascunho para a declaração. Ela já traz vários dados ali e aquela pessoa obrigada a declarar, ela apenas vai conferir e colocar mais algumas informações que são necessárias. Então, esse é um primeiro ponto, facilitar a vida de quem está fazendo a declaração. Segundo ponto, várias opções de se fazer a declaração. Você pode fazer daquela forma que a gente tem já há vários anos, que é baixar o programa no computador, mas também você pode fazer através do aplicativo, pode fazer através do sistema da Receita, que a gente chama de ECAC, que seria uma nuvem, uma espécie de nuvem. Então você tem várias opções para fazer essa declaração e é importante, utilizem a declaração pré-preenchida, porque ela é uma facilidade, ela ajuda as pessoas. Agora, é claro, aí pode ser uma decisão da pessoa, às vezes tem muita coisa, né? Tem algumas dúvidas, ela pode procurar um profissional também da área contábil, né? Isso é uma pessoa, é um profissional que também entende da matéria, né? Então, mas fica a decisão, mas a Receita hoje ela facilita a vida das pessoas. Você consegue fazer, e essa pré-preenchida, ela é uma coisa fundamental, uma ferramenta que ajuda muito nesse sentido. Então, as pessoas morrem de medo quando entram na internet de estar num site malicioso, sim, de ter alguém que está ali querendo roubar seus dados. Como é que a Receita se garante de que tem sistemas eficientes e protegidos para salvar ali o contribuinte? Então, é sempre bom ressaltar isso, utilizar sempre aqueles aplicativos oficiais da Receita, do governo federal, o programa da Receita, baixar o programa da Receita pelo site da Receita. E essa garantia é que a gente nunca teve uma invasão do sistema do imposto de renda. Nós nunca tivemos essa invasão. Tentativas, elas ocorrem diariamente, mas elas nunca foram eficazes. Então a gente garante isso. E a base da Receita, existe uma máxima, né, da base da Receita, que é o sigilo dessas informações. Então elas têm que ser bem cuidadas. As informações dos contribuintes, das pessoas ali, elas pertencem às pessoas e o sigilo é garantido enquanto a isso. Então, esses sistemas são sempre bem feitos, testados exaustivamente para que não possam ter nenhuma interferência de fora. Agora, nós alertamos isso, não entre naqueles sites, naqueles endereços que as pessoas mandam, olha aqui, você baixa a sua declaração, a pré-preenchida está aqui. Não, tudo do site da Receita, tem que entrar pelo site da Receita. E vale mais uma questão que é relativa à segurança da pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida que nós podemos usar, que ela facilita a nossa vida, é necessário que se tenha o cadastro no site GovBR. O GovBR é um grande portal do governo federal e lá você tem todos os órgãos do governo ali, inclusive a Receita Federal. Então, para você utilizar... É uma boa porta de entrada, é isso? Sim, exatamente. E ali tem os níveis de segurança. Então, para que vocês observem, essa declaração pré-preenchida, para que se possa utilizar ela, tem que ter o cadastro no GovBR e o selo prata ou ouro. Esses selos são selos de segurança, que quando a gente faz o cadastro simplesmente lá no GovBR,
eu vou ganhar o selo bronze. Esse selo eu não posso usar pré-preenchida. Por que eu não posso usar? Porque eu preciso de mais segurança para que eu possa usar a pré-preenchida. Então, no próprio site GovBR, você pode seguir os passos lá e adquirir esse selo prata ou ouro para que possa usar a declaração pré-preenchida. Isso é segurança para quem está fazendo a declaração. Quando o doutor Eduardo Badaró fala, né, sobre então esses níveis, né, então de bronze, prata e ouro lá dentro do aplicativo, né, GovBR, então a diferença é essa. Para quem está em bronze, é porque se acessar vai ter que preencher tudo e também ter que ganhar níveis. Vai ter que subir de nível. Né? Então, se eu digitar agora, for fazer o imposto de renda, eu estou no nível, né, que é o último, é o ouro, eu já vou encontrar tudo preenchido então. Exatamente, você vai poder usar essa ferramenta que é a declaração pré-preenchida. Ela vai vir com vários preenchimentos, tá, de várias coisas lá. Por exemplo, se você teve uma despesa médica, aquela despesa médica vai constar lá já. Aparecer. Aí você tem que apenas conferir, né, para saber se, olha, tá correto o valor. Então, isso ajuda muito. É um rascunho, não é que a Receita não está fazendo a declaração para a pessoa, mas ela está ali trazendo todos os dados disponíveis para aquela declaração. Até para a gente lembrar, né? Olha, tem isso aqui, né? Isso aqui, exatamente. Isso aqui. Não, por vezes a gente encontra as pessoas falam, poxa, eu usei a pré-preenchida e veio uma despesa que eu não lembrava que eu tinha. Então, isso ajuda, porque quais são os erros, os maiores problemas que a gente encontra nas declarações? São erros de preenchimento. Isso ajuda muito. Okay. Sabe que vem muito a questão dos dependentes. Afinal de contas, quem é dependente, né? Como esse perfil de dependente que nós podemos colocar na nossa declaração de imposto de renda? Olha, a relação de dependência são aquelas pessoas que dependem de você. Mesmo que elas tenham alguma fonte de renda, mas ainda dependem de você ali. Você fomenta ali aquela pessoa financeiramente. Então, o importante eu coloco lá, ele é meu dependente, é meu filho, meu dependente, mas ele tem uma renda de estágio. Eu tenho que colocar essa renda dele também, eu tenho que informar essa renda. Agora sim, olha, eu tenho um sobrinho aqui, mas qual é a dependência? Você teria que provar qual é a dependência. Simplesmente dele se colocar dependente não é correto, tem que ser aquela dependência mesmo, aquela pessoa que vive ali com você, né? E ele não tem uma fonte de renda para se manter. Posso colocar sogros na minha declaração? Os sogros? Olha, se ele tiver mesmo a dependência ali, morar com você, é de acordo com essa dependência. Aí poderia sim, e de acordo também com essa relação de dependência que tem na norma. Né? Os dados também serão cruzados e se ele ou ela não estiver recebendo, né, aposentadorias ou benefícios, então de fato comprova que eles são meus dependentes. Exatamente, mas ele até pode receber, mas você tem que informar, porque é exatamente isso que está lá. Você tem o campo de dependente, e aí tem um campo lá se ele receber alguma coisa, porque ele pode estar num estágio, né? Ele pode estar recebendo uma bolsa de estudo, e isso tem que ser colocado. Então, vamos lá, despesas de saúde, o que está valendo ainda? Olha, despesas de saúde são aquelas despesas com médicos, com plano de saúde, dentista, né? Por exemplo, comprei medicamentos. Não, isso não é uma despesa de saúde para se colocar no imposto de renda. Consulta, internamento, tratamento, exatamente. Tudo que tem gasto. É aquilo que você pagou, né? Porque se você também, é bom atentar para isso. Às vezes o plano de saúde, ele paga uma parte. Isso. Ele te ressarce. Então você tem que computar isso lá, ver efetivamente o que eu paguei. Se eu recebi algum valor de ressarcimento, exatamente, eu tenho que colocar isso lá, foi ressarcido tanto. Tá, e essas despesas, tanto de saúde quanto de educação, continuam para bater no valor pago, é isso? Isso. O valor final. Educação tem um limite, né, de valor. Tem limite. Tem um limite, mas a despesa médica não. Você coloca lá a despesa médica. E lembrando, se a pessoa utilizar a declaração pré-preenchida, já vai vir essa relação lá. Claro, você tem que conferir, porque pode acontecer, o que pode acontecer? Que às vezes o profissional médico esqueceu de colocar e não vai aparecer lá. E você tem que colocar, se você tem efetivamente, olha, eu paguei, esse profissional está aqui, eu tenho recibo, eu tenho os comprovantes, tenho que colocar. Também. Doutor, quanto à questão das pessoas que ainda não fizeram a declaração, o que é que tem que atentar a partir de agora? Aliás, e o prazo? Até quando a gente tem... E teve alteração de prazo? Ou seja, que agora vai até o final desse mês. Mas eu lembro que antes era até abril. Por que mudou a data?
Não, isso aí, Rosali, porque foi uma análise aí de um período maior. Então, nós começamos em março e foi decidido de ser colocado até o final de maio. Dia 31 de maio se encerra, né? Então, nós temos aí um pouco menos de 2 semanas para o encerramento e esse prazo não deverá ser prorrogado, porque nós não temos nenhuma justificativa para prorrogar isso. Tivemos, né, em anos anteriores, por causa da pandemia, tivemos prorrogações, um prazo bem dilatado, mas esse ano é um prazo suficiente, né, porque começou dia 15 de março até 31 de maio, mas a gente percebe que as pessoas deixam para a última semana, né? Para que se tenha uma ideia, a nossa previsão aqui são de 458 mil declarações entregues no Amazonas. Até o presente momento, a gente teve 320 mil declarações já entregues. Então, ainda falta aí 140 mil declarações. O que a gente pede é sempre isso. Ter os dados, né, a pessoa se organizar, ter todos esses comprovantes em mãos, fazer com antecedência, né, porque aquilo ali, a declaração, você pode começar a fazer hoje e terminar no fim da semana, da outra. Você tem aquele tempo de ir preenchendo, conferindo. Existe lá um campo lá na declaração que ele te diz as pendências, se tem alguma pendência na declaração para você ainda completar. Então o importante é isso, é fazer com calma, não deixar para a última hora, porque na última hora você pode ter um problema de internet, você pode ter ali o seu computador com algum problema, né? Então você vai declarar. E sempre lembrando, usar a pré-preenchida, isso é uma ferramenta, ajuda muito. E aí quem ainda não fez, não usou, primeiro passo, cadastro no GovBR, lá seguir os passos para ter o selo prata ou ouro. Já fica dada a senha. Fica a dica. Como é que tem sido esse comportamento dos últimos anos, considerando que a gente pegou a maior pandemia da história que a gente tem a registro, do número e no volume de declarações, no número de pessoas que declararam e no valor, no volume arrecadado? Não, ele se mantém, né? Ele é uma coisa que tem se mantido, né, ao longo do tempo. Agora a gente às vezes acompanha a situação econômica do país, né? Quanto mais as pessoas têm uma situação econômica do país favorável, que as pessoas tenham o seu emprego, né, adquiram renda, você vai ter mais pessoas pagando imposto de renda. Então, às vezes aumenta, mas não é uma coisa tão expressiva de ser, olha, dobrou a arrecadação. Qual é a expectativa que o senhor tem para esse ano? Aumento ou estabilidade? Talvez um aumento. A gente tem uma expectativa que talvez tenha um aumento em relação ao ano passado. A gente tem, por quê? Porque, Cristóvão, nós temos hoje, a nossa expectativa é maior que do ano passado, de pessoas que devam declarar. Lembrando que, estatisticamente, dentro desse universo de pessoas que declaram, aproximadamente, dentro desse universo de 458 mil pessoas aqui no nosso estado, nós temos um percentual de em torno de 70% dessas pessoas recebem a restituição. Então, assim, a maioria porque foi arrecadado antes, né? Também, receita... exatamente. Porque ali a declaração é aquele balanço, né? O que você já pagou, o que você pagou a mais aqui, o que já foi recolhido pela sua fonte pagadora, né? Então é justamente esse ajuste que é feito. Eu não fazia ideia que 70% é um número muito alto, né? Sim, sim. Por isso que é importante fazer, além de ser, obrigação legal, né? Que você pode ter alguns problemas se não entregar no prazo, já tem multa, né? E se não entregar também. Então, às vezes, você está ali deixando de receber uma restituição, porque, não vou fazer um imposto de renda. Não é uma obrigação legal. Delegado, nós estamos com uma dúvida aqui de um ouvinte que está como internauta também, porque está nos assistindo lá do Rio de Janeiro, é o Charles. Ele é uma pessoa física, mas que o ano passado se tornou MEI, né? Então, ele quer saber, ele declara como pessoa física e como MEI ou somente como uma dessas opções? Olha, são duas coisas, tá? São duas coisas diferentes. Então, assim, existe a pessoa física, ele tem que separar isso. Ele, a pessoa, e o MEI, que é um CNPJ. Apesar de ser ali, às vezes é uma pessoa que ele é MEI, mas ele é um CNPJ. Sim. Então, esse CNPJ, o MEI, ele já tem as obrigações dele mensalmente, de fazer recolhimento e tal. Todas aquelas obrigações ele tem que fazer como um MEI. Agora, chegou a época do imposto de renda das pessoas, da pessoa física. Então, se ele tiver, olha, eu sou MEI e tenho um imóvel acima de 300 mil reais, eu estou obrigado a declarar, independente de ser MEI ou não, porque é a pessoa. Então, tem que ter essa separação, ele tem que ver se ele se encaixa em algumas daquelas situações de obrigatoriedade
pagar, de declarar, né, como pessoa, Tá? E como MEI? Como MEI, ele já tem as obrigações mensais de fazer isso. Tem Todo mês a ele tem que declaração fazer. anual, né? Ele tem que colocar a ocupação, ele tem que colocar lá que é MEI, né? Na declaração, isso consta como informação, como MEI, o que ele recebeu, né? Como pessoa ali. E tem as declarações do MEI mesmo, específico. O prazo para declaração de MEI seria um PJ, um outro prazo? Outro prazo, totalmente diferente, né? Então, tem aqueles recolhimentos mensais que tem que ser feito, né? Então, são as DAIs, é uma coisa né? diferente, é diferente. Então, o imposto de renda é das pessoas, eu como pessoa tenho que avaliar, se eu não posso misturar as coisas. Então vamos falar de algo mais espinhoso dentro desse assunto, que é espinhoso, mas é necessário, muito necessário. Punições para quem não declarar a tempo. Exatamente. Então, lembrando, dia 31 de maio é o último dia, vamos fazer essa declaração antes. Punições, existe uma multa, eu não entreguei dentro do prazo, passou e eu não entreguei. Eu vou pagar uma multa de R$ 165 no mínimo, mas essa multa pode chegar a 20% do imposto devido. Oxe. Então, qual é a orientação que a gente dá? Aquelas pessoas Dica boa. que estão ali com, olha, eu tenho uma despesa que eu não estou achando, eu não sei esse valor aqui, eu estou na dúvida, faça o seguinte, entregue a declaração dentro do prazo, coloque o valor, e depois pode fazer o que a gente chama de declaração retificadora. Não há nenhum problema, penalidade nisso. A penalidade não entreguei no prazo. Aí sim, então eu entrego e logo depois passou. Olha, localizei, achei o número que eu tenho que... e está realmente errado. Vou retificar essa declaração, fazer uma declaração retificadora. Ou seja, vou consertar aquele dado, vou informar o dado que estava faltando. Uma pessoa que declarou no ano passado, que estava dentro dessa faixa, né, acima de 28 mil, e que esse ano ela teve um rendimento menor. Ela precisa entrar para declarar alguma coisa ou a Receita já sabe que ela ganhou menos? Já sabe, exatamente. Ela não precisa. Não está na faixa, eu não estou obrigada a declarar. Então ela não precisa declarar. Agora, aquelas pessoas que estão obrigadas a declarar e que não declararam, além da multa, vai ser detectado. E outra coisa, é bom isso, a pessoa, além da multa, por não declarar, se ela não declarar, não declarar, ela vai ter um problema no seu CPF, vai ter uma restrição no CPF. Aí, em algum momento, ela vai ter algum problema lá. Por exemplo, eu vou receber um auxílio do governo. Aí vai ter uma restrição no CPF causado pela não entrega da declaração. Não é entregar fora do prazo, é não entregar a declaração. Entendi. Quem está obrigado. Tá? Pessoas que estão com processo subjúdice na justiça pedindo isenção, elas devem fazer a declaração normal ou suspende a declaração? Não, tem que fazer a declaração até que haja uma decisão definitiva, né? E sempre lembrando, né, essa parte de isenção, ela vem também na fonte pagadora, né? Quando sai lá que a pessoa é isenta por algum motivo, a fonte pagadora também para de recolher aquele imposto de renda. Mas isso é uma decisão, ou até mesmo administrativa, né? Com todos os laudos, o que for necessário, né? Se for uma doença, alguma coisa para esse tipo de isenção. Pode ser feito administrativamente direto para a Receita? Isso? Na empresa, ele faz na empresa já, e quando for declarar, ele também informa lá isso. Não precisa dele entrar com processo para isso. Ele já faz essas informações, ou seja, se ele for chamado pela Receita, ele vai comprovar, ele vai apresentar, mas ele sempre faz isso. Na empresa, se ele trabalha, né, que a empresa que faz aqueles descontos já na fonte que a gente chama, né, desconto na fonte, e também na própria declaração depois ele vai só para ter, porque esse assunto eu devia ter abordado no início, acabei esquecendo. Quais os casos de doenças crônicas que podem alegar isenção no imposto de renda? Olha, são várias na legislação, são várias, mas, por exemplo, cardiopatia, né, é uma que a pessoa fica isenta do imposto de renda. Então, são várias situações, é uma lista Câncer. mesmo também. Vírus também, HIV. Também. Então, são várias situações ali que a pessoa com essa comorbidade pode ter lá a sua Antes de entrar isenção. na justiça, pode entrar Sim, com um administrativo. pedido administrativo através da empresa. Perfeito. E aí vai ser chamado pela Receita para comprovar. Não, pode ser que seja chamado ou não, porque a Receita também vai ver esse cruzamento, se lá na fonte pagadora também ele está isento, né? Não necessariamente. A Receita, ela chama que a gente está falando é a malha, né? O que a gente fala da malha, tal da malha fina, né? Chamado de malha fina.
que é uma coisa também que a gente tem que desmistificar. Sim. Isso. Então pode ser que caia na malha só para comprovar, para mandar os comprovantes, alguma coisa, laudo, por exemplo. Então aí depois comprovou, tá tudo certo, é liberado. Como é que tá a sua tropa de choque para fazer essa malha fina aqui? O senhor tá com o pessoal em dia ou precisa contratar mais gente para atender a demanda que o senhor conhece há tantos anos aqui? Não, porque essa facilidade colocada para as pessoas que a Receita tem feito, né, constantemente, isso tem facilitado também a vida do servidor ali. Então hoje a gente tem pessoas aí já que conseguem tratar disso. Por quê? A malha, é bom até falar nesse assunto, a malha, ela não é mais aquela coisa, as pessoas não precisam ficar assustadas. Eu caí na malha, minha vida está complicada. Não está. Por quê? O que acontece agora, que foi mais uma facilidade da Receita colocada para o cidadão, se eu cair na malha, eu posso verificar lá no site da Receita qual o motivo de ter caído na malha, e pode ser que eu possa ali fazer uma retificação na minha declaração exatamente e alterar o dado ou consertar aquele dado ali que está apontado. Às vezes é uma falha, um erro, e eu posso consertar e eu saio da malha automaticamente. Então é isso, a malha hoje, então, importante é que as pessoas façam a declaração, aquelas pessoas fizeram, e acompanhem a sua declaração. Isso é muito importante, porque através dos aplicativos do próprio site, você consegue acompanhar a sua declaração. Como ela está, em que estágio está? Está em processamento, está guardando lote de restituição, ou está em malha. Se está em malha, eu tenho que ver por quê. E tentar verificar, olha, é algum problema? Olha, você está aqui dizendo que a pessoa o meu dependente recebeu o rendimento e eu não coloquei, realmente não coloquei. Aí você vai lá, informa o rendimento do dependente e vai sair da malha. Então a malha não é aquela coisa de assustar. Agora, o importante façam a declaração, mas acompanhem lá para saber como está essa declaração. Muito bom. Doutor Eduardo Badaró Fernandes passou aqui mais de 43 minutos falando com a gente. E muita gente, claro, fica em dúvida, né? Se quiser tirar dúvida, é possível através dos meios remotos da internet? Sim, tem várias possibilidades, tá, na internet. Lembrando, site da Receita ou usando lá o GovBR, são os locais confiáveis. Inclusive tem uma lista de perguntas e respostas que tira muita dúvida ali. Então você pode baixar esse arquivo do site da Receita. Então é o que a gente chama de perguntão do imposto de renda. Então tem várias situações que a gente tem dúvida ali, você vai encontrar lá a pergunta e a resposta e vai esclarecer. E tem outros meios também, tem chat da Receita, né? Tem o próprio atendimento, se a pessoa tiver mesmo uma dúvida, ele não conseguiu sanar. Então tem vários caminhos, mas sempre lembrando disso, Receita Federal ou, como a gente já falou, às vezes a pessoa usa um profissional, né, da área contábil. Esse profissional também é uma pessoa que tem capacidade de tirar uma dúvida, explicar a pessoa ali. Muito bom. Queremos agradecer a sua presença aqui. A gente, na entrevista do dia hoje, teve o delegado da Receita Federal, Eduardo Badaró Fernandes, que passou as informações sobre a declaração de imposto de renda para este ano. Obrigado e bom trabalho. Bom fim de semana, né? Sextou. Obrigado. Eu agradeço aí pela oportunidade de falar de um tema tão importante aí para todos nós. Rosalie. São 8h43. O ex-ajudante de Jair Bolsonaro